pelo feedback. Estamos voltando aqui com mais uma live, quinta live já dessa série do Campo Vivo Talks. Hoje vamos conversar com o Michel. O Michel já está por aí também na live. Já vou chamar ele. Bater um papo legal, bem legal com o Michel. O Michel é um parceirão nosso que está aí à frente, junto com outras pessoas muito competentes da nossa agricultura, em se tratando de governo do estado. Vamos falar um pouquinho de cafeicultura, cafés especiais, políticas públicas, PDAG. Tentar fazer um apanhado aí com o Michel de tudo, pessoal. Vão compartilhando aí, pessoal, com os amigos, pessoal do agro aí. Como de costume, já peço para vocês compartilharem aí no WhatsApp, no Instagram mesmo, direto aí. Vocês encaminhem para o pessoal, para a gente poder chegar em mais pessoas aí com esse bate-papo, que vai valer a pena. Já vou chamar o Michel para a gente começar. Deixa eu ver aqui, o Michel já está aqui, vou convidar ele aqui. Mas é ele que vai. Olha ele aí. Boa noite, Michel. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Quem está assistindo aí. No ensaio antes, a câmera a gente tinha arrumado, né? É, eu até estranhei, achei, vixe, será que deu zebra aí que tinha dado tudo Ah, mas certo, mas vai é dar jogo certo. rápido. É, já deu. André, pessoal aí entrando, cumprimentar o pessoal aí. A Jaque também, parceirona. Júlia Aguilar, Fernanda, André Cesana. Vai encaminhando aí, pessoal. Compartilha aí com os amigos, com o pessoal do agro aí, com os produtores, o pessoal do setor que trabalha no agro aí, que vai ser um papo bem legal. Paula, boa noite. Vocês vão dando feedback aí se o áudio do Michel também, a imagem tá ok. A Jaqueline aí, boa noite, Jaqueline, tudo bem? Se tiver tudo ok, vamos começar, para a gente ganhar tempo. E aí, Michel, primeiramente agradecer, cara, enquanto o pessoal vai chegando aí, vai entrando, vão compartilhando aí. Agradecer sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo, a gentileza de sempre. Estava falando aqui antes de entrar que você é um parceiro já de tempos nosso aí, sempre atende com muita gentileza, muita prontidão, e dessa vez não foi diferente. Desde que eu te falei a ideia de fazer a live, você já topou. Estamos na quinta live aí, já falamos de diversos assuntos, e hoje tem muito assunto especial, atual, e muito assunto especial para a gente conversar. Então, te agradecer aí primeiramente, abrir para você dar uma fala inicial aí de boas-vindas aí também, para a gente poder começar o papo. Joia. Primeiro, obrigado, né, Caio? Sempre uma satisfação estar contigo aí, com o time do Campo Vivo. Eu sou da época que Campo Vivo era um clipping que chegava por e-mail. E É, aí, nossa, olha o que se transformou aí, né? Então, graças assim, a gente a aguardava de Deus. manhãzinha, chegando lá e tal, e Isso. virou uma plataforma hoje muito respeitada e tal, de comunicação do nosso agro aqui no Espírito Santo, né? Então, para nós aqui é uma satisfação e te agradeço pelo espaço aberto aí. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Show de bola. Obrigado pelas palavras. Realmente você lembrou de tempos muito distantes, mas que culminaram, né, no que a gente está, graças a Deus, vivenciando hoje aí na comunicação do agro. E o agro está tão dinâmico hoje, né, Michel? A gente vai falar um pouquinho disso também hoje. Rayane está por aí, Samuel, boa noite, Jeremias. O pessoal está entrando aí. Vão compartilhando aí, pessoal, com os amigos, com o pessoal. Michel, então, primeiro eu queria já deixar uma regra que o único assunto que está proibido falar aqui hoje é Botafogo, tá? Do resto pode falar de tudo. Pode Botafogo, botar o não. Flamengo aí no pacote, que nós também não estamos valendo grandes coisas, não, tá? O Léo, não sei se o Léo Caneva tá aí ainda, ó, o Léo tá aí, ele vai até me mandar uma figurinha daqui a pouquinho nos comentários. Mas então, Michel, bom, o Michel, quem não conhece ainda, acho difícil aqui, mas quem não conhece é o subsecretário de Desenvolvimento Rural hoje do Estado do Espírito Santo.
Tá na equipe aí do Enio, né, o governo do estado, né, Casagrande e tal, mas falando de Secretaria de Agricultura, na equipe do Enio Bergoli aí, e vocês formam, né, eu aí estou falando com minhas palavras, uma equipe, claro que tem outros aí, mas falando de vocês especialmente, formam uma equipe que é muito respeitada, que a gente tem muito esperança aí no agro capixaba. E aí, já para iniciar, o Michel, eu vou começar meio que de trás para frente, você vai me entender. Eu vou falar primeiro de um resultado, depois a gente vai falando de políticas, enfim, de ações que levam ao resultado. Nós tivemos aí, na semana passada, né, um resultado, assim, sensacional. Eu não vou dizer, talvez, surpreendente, porque acho que você vai concordar comigo, os produtores capixabas, eles são diferentes, eles são diferenciados, então, assim, a gente até espera resultados do tipo, mas não deixa de ser um resultado assim incrível para o Espírito Santo no Coffee of the Year. Eu vou até botar a imagem aqui, ver se eu consigo Ixi, eu não lembro onde que é aqui agora, mas eu vou botar esse trem. Os vencedores aí, os campeões, depois eu tento colocar aqui, os campeões do Coffee of the Year, que aconteceu na Semana Internacional do Café, né, um dos principais eventos, né, acho que mundiais até, né, o Michel, do café. E aí, categoria arábica e conilon, nós levamos. Né? E não só levamos, como tivemos outros lugares, os primeiros lugares ali ocupados pelo Canefra, na verdade, né? Que entra o conilon e o robusta. Mas assim, os produtores capixabas levaram esse campeonato, levaram um prêmio de melhor, né, café, tanto na categoria arábica quanto no Canéfora. E no Canéfora, estou até aberto aqui no site aqui, Campo Vivo, no Canéfora nós tivemos ainda de 5 lugares, né, Michel? 4 que entraram, quatro cafés, 4 produtores capixabas que entraram, ocupando aí as 5 posições, das 5 posições. E no Arábica, se eu não me engano, dos 10 foram 3, sendo o campeão e mais 2 ali bem posicionados. Então, Michel, eu queria começar, esse é um resultado já da cafeicultura capixaba, eu queria começar com você comentando sobre esse resultado e, assim, falando para a gente a sua visão dessa conquista e dessa evolução do Estado em termos de qualidade de café, falando, né? Aí eu vou até puxar um pouquinho da sardinha para o meu lado aqui, que é mais do norte, nos canéforas, né? E que é assim, eu sempre, toda vez que eu falo isso, na primeira live eu conversei com a Luísa Bonomo de Aguaré, que tem um café especial, eu falei disso na primeira live, que assim, é sempre uma alegria muito grande ver os conilons capixabas despontando com qualidade, né? Porque isso é uma quebra de paradigma gigantesca. Então eu queria que você comentasse um pouquinho da sua visão sobre esses resultados que a gente teve, que você estava lá, e aí falasse também um pouco dessa sua visão sobre essa evolução da cafeicultura capixaba, especialmente nos últimos anos aí. Vamos lá. Sim, como você falou, não foi surpreendente, mas foi bem emocionante. A gente que estava lá, bacana, ficamos até meio bravo um pouquinho com o cara que estava anunciando o Arábica, que ele demorou a falar o nome do município lá direitinho para a gente Uhum. identificar melhor, né? Mas enfim, foi assim, muita emoção. Se a gente considerar 5 melhores arábicas e 5 melhores canéfaras, nós temos 7 entre os 10. Então, e os 2 campeões, nós ficamos com primeiro, terceiro e quinto no arábica. Tem um nono também, se a gente ampliar para os 10, né? Uhum. E ficamos com primeiro, terceiro, quarto e quinto no conilon. Então, assim, foi uma virada muito importante. Eu acho que vem coroar um trabalho, sabe, Caio? A gente está num momento, naturalmente, o que eu vou falar aqui, eu estou falando representando um grupo grande de instituições, né? Como você falou, eu estou aqui hoje na equipe do governador Renato Casagrande, do vice Ricardo Ferraz, com o Enio como secretário. Para mim é uma satisfação muito grande fazer parte desse governo, estar com o Enio novamente, a gente já trabalhou junto em outras oportunidades. Então, assim, a gente está num momento que quem passou pela SIC lá vai entender o que eu estou falando. Nosso stand funcionou com uma dinâmica excepcional, com uma integração muito grande de todas as instituições, a SEAG, o INCAPé, o SEBRAE, o SENAR, a Federação de Agricultura, a UFES, o IFES, a OCB com as cooperativas, as 3 origens que a gente tem. Então, assim, o momento é muito favorável, nós temos produtores muito competentes, né? Tanto o Wagner, que foi campeão lá de Alto Rio Novo, né? Isso.
uma origem, né, do nosso noroeste. É importante ressaltar, assim, né, foi uma grata satisfação ver Alto Rio Novo se posicionando nisso. Tem um trabalho muito bacana. Nós temos um guerreiro lá, que é o Rodrigo, do Incapé, faz um trabalho também articulado, junto com várias instituições. Estou dizendo que é ele sozinho, muito pelo contrário. A gente na cafeicultura não faz nada sozinho. Esse é um princípio do nosso programa de desenvolvimento da cafeicultura. Trabalhar articulado e unido com esse grupo de instituições. Mas Alto Rio Novo, lá em 2016, já teve um terceiro colocado no Coffee of the Year, que foi o primeiro ano que teve canéfora. Esse concurso é seguramente um dos principais do mundo, porque são poucas as origens que têm condições de fazer concursos de canéforas e arábicas. E aí, com uma abrangência nacional igual esse, tem o do Coffee of the Year, tem o do Fair Trade, que tem Arábica e Conilon, e inclusive nós ganhamos o Conilon também lá com o seu Luiz Cláudio, e tem o do Espírito Santo, que a gente está discutindo uma nova roupagem para retomar no ano que vem. Então é um trabalho articulado, um prêmio muito consolidado, que vem desde 2012, com o Canéforo desde 2016, e o Espírito Santo sempre se posicionando muito bem. Nós fomos campeões nas duas em 2016, em 2018 e em 2023. Então a gente está repetindo o feito. Sendo que em 2019 nós ganhamos no Conilon, em 2020 no Arábica e em 2021 no Conilon. Então a gente está sempre pelas pontas lá. Resumindo, fruto de trabalho histórico de muitas instituições, é importante ressaltar isso, o Espírito Santo era reconhecido como uma origem de cafés de baixa qualidade. Então, na década de 90, isso começou a mudar com algumas pesquisas, com algumas ações em campo, surgiram os primeiros prêmios com uma abrangência um pouco mais estadual, regional. Aí temos que falar do que hoje é Real Café Reserva, né, mas era o Cafuso CC. Sim. O Pio Cortelete, que hoje a Napercop coordena, vai para a 13ª edição. A Coabriel, semana retrasada, salvo engano, concluiu a 20ª edição do Prêmio Conilon de Excelência. Então, esse arranjo, quando envolve a ciência, a tecnologia, com produtores também, eu vi que está aí o nosso amigo Jeremias, lá de Afonso Cláudio, é um dos produtores que tem um trabalho de qualidade e sustentabilidade muito reconhecido. Eu vi que está aí também Fabiano Tristão, uma referência, nosso coordenador de cafeicultura do Incapé. Isso. Então, assim, é um arranjo, Caio, que favorece. Naturalmente que o Espírito Santo tem um potencial muito grande, mas o arranjo unificado, articulado, respeitando a história e evoluindo naquilo que precisa, a gente tem um cenário extremamente favorável. O resultado, como você falou, não é surpreendente porque a gente sabe da nossa competência, mas é sempre muito emocionante, porque o Brasil tem bons cafés, né? Então, quando a gente chega lá e vê várias vezes a bandeira do Espírito Santo subindo, tivemos esse ano, né, novamente a presença do governador lá, pela importância que tem a cafeicultura, pelo arranjo que a gente está construindo, os parceiros todos felizes, vibrando ali. Então, assim, é um momento favorável que coroa essa evolução. Mas a nossa evolução não termina aí. Nós temos muito espaço para crescer na qualidade. Não, show de bola, Michel. Você falando aí, eu estava pensando aqui, essas premiações, esses concursos, eu acho que dentro do que você falou, já tinha essa opinião, e dentro do que você falou, acho que está provado de que isso agrega demais, porque você citou vários aí, citou vários e ainda citou poucos, né? Porque tem outros assim que ocorrem, por exemplo, os municipais, né, de qualidade. Teve recentemente Rio Bananal, Linhares, enfim. O de Linhares agora acho que está para finalizar. Porque isso é o que estimula, e aí é o que você falou, essa conjuntura toda trabalhando junto. Você falou do Pio Cortelete, que é da antiga Copiave, né, na Tercop agora, ou a Coabriel, enfim. E isso tudo, você vai vendo o Incapé envolvido, que é quem está na parte de pesquisa, de toda aquela parte de fazer, né, o cupping, lá, essas questões todas aí mais técnicas, que eu não entendo tanto, mas enfim, todo mundo envolvido nesse processo, com o trabalho do produtor, que é assim, digamos assim, o protagonista é ele, mas assim, ele com apoio já é difícil, e sozinho ele não faria nada. Então, assim, eu acho que é importante você ressaltar realmente essa conjuntura toda favorável em volta do produtor, que já é diferenciado, que já é
um guerreiro e que vai fazer acontecer, eu acho que o resultado ele está aí justamente esse que a gente está vendo. E como você falou, tem espaço ainda para muito mais. E aí já aproveitando que você falou isso, o governo do estado lançou, né, o programa Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura, correto? Esse é o título. É isso aí. E eu acredito que, assim, eu vou deixar você, claro, falar sobre, mas, assim, é o que você falou, os resultados já estão aparecendo, mas a gente está num agro, no mundo, na verdade, né, mas num agro cada vez mais dinâmico, cada vez mais competitivo, o mercado é muito competitivo, então esses resultados, da mesma forma que eles vêm, pode ser que daqui amanhã ou daqui um tempo já a dinâmica do agro já mudou, o mercado está muito exigente, então já vai, enfim, se você não estiver sempre evoluindo, sempre atento a essas demandas, essas exigências externas de mercado, de qualidade, enfim, às vezes você pode ter um resultado agora que ele igual a ele daqui a pouco já não é suficiente mais, né? Acho que acho não, né? Você tem um know-how e está bem posicionado em relação a isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre não só o programa, mas assim, todas as políticas públicas, o que pode ser feito, justamente essa conjuntura que pode ser organizada ao redor da cafeicultura para que a gente continue, consolide mais ainda, né, que eu acho que consolidar que é a palavra importante, esses resultados, consolide em relação à qualidade, em relação ao mercado, à sustentabilidade, que é um pilar, né, gigantesco aí desse programa, que é o que a gente está vivendo hoje, é o que a gente tem que estar inserido. Então, que você falasse um pouquinho sobre essa questão das políticas públicas para, né, para fomento e desenvolvimento da cafeicultura, e especificamente do programa, que eu acho que é uma iniciativa sensacional. Vamos lá, assim, eu tenho muita satisfação de falar sobre esse programa, sabe, Caio? E aí não são palavras minhas, tá? A gente ouviu isso já de pessoas, até de fora, né, assim, de muita surpresa com a robustez do nosso programa e com a amplitude que ele tem. Isso nos abriu muitas portas, inclusive depois eu vou abordar um pouquinho. Mas eu vou dar um passinho atrás para contar um pouquinho da história do programa, né? O Espírito Santo ele tem uma agenda muito diferenciada no café dos outros estados. Aqui a gente tem uma facilidade muito grande de reunir a cadeia inteira do café. Então, pensando nisso, a gente percebeu que a gente podia transformar esse potencial num grande programa, numa oportunidade. E aí, conversando, a Secretaria da Agricultura, com o SEBRAE inicialmente, né, com o Incapé, a gente falou, olha, a gente tem esse arranjo aqui, por que não juntar todo mundo para discutir um programa? Isso começou em 2019, passou por 20, 21, 22, com várias ações, várias reuniões, desde a semente até a xícara. Todo mundo participou. Federação de Indústrias, naturalmente o SEBRAE. A gente brinca que a gente tem um grupo que é meio padrão, né? O SEBRAE, o SENAR, com a Federação da Agricultura, a OCB, a UFES, o IFES, a SEAG, o Incapé, né, Federação dos Trabalhadores, é um grupo que está sempre permeando todas as ações e programas. Só que a gente foi muito além disso. A gente envolveu os ministérios, outras secretarias, envolveu CONAB, envolveu a academia, envolveu torrefações, envolveu as indústrias, envolveu as cafeterias, envolveu consumidores. Então, a gente conseguiu montar um arranjo de discussão com questionários com produtores, com levantamentos de dados secundários, dados primários. E aí, assim, por que a gente chegou nesse programa? Porque a gente tem uma clareza muito grande. A gente não produz café para vender para o intermediário, ou para o torrefador, ou para envasar só. A gente está produzindo café para o consumidor. Então, a nossa base do programa está calçada nas tendências de consumo, naquilo que os consumidores estão exigindo cada vez mais. Então, a gente fez uma engenharia reversa, juntando a turma toda, falando, olha, os consumidores estão indo por esse caminho. O cenário é esse, como é que a gente vai construir? E aí nós construímos um programa, de fato, a gente não conhece um programa tão robusto em outros estados, dá até uma dorzinha de cotovelo em alguns colegas que a gente encontra lá na SIC, de Minas, de outros estados, mas é no bom sentido. Então,
O que que a gente quer dizer com isso, Caio? É uma política pública estruturada, colocada, onde a gente pensou a cadeia do café para os próximos 10 anos, estabeleceu 5 eixos estratégicos: governança social, governança social, agregação de valor, tecnologia e... Tá me faltando uma, depois eu vou pegar aqui para você. Depois você São traz. 5, eu falo todo dia, acabei esquecendo. Mas enfim, são 5 eixos com 27 projetos, e esses 27 projetos vão ser desenvolvidos ao longo desses 10 anos. Mas é um programa que comunica isso. E aí, comunicação, depois eu imagino que a gente vai tratar um pouquinho desse tema também. Comunicação é fundamental, mas a gente precisa comunicar e ganhar confiança. Então, a gente lançou esse programa no dia 22 de maio desse ano. No dia 27 de maio, o governador foi, a convite do Secafé, que é o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, apresentar esse programa num evento do Secafé lá em São Paulo, com mais de 20 países presentes. Aí, só fazer uma ressalva, né? A gente tem uma satisfação muito grande de ter o Márcio Cândido, que é do Grupo Tristão, hoje presidindo o Secafé, um cara sensacional, uma das pessoas que mais conhece de mercado de café hoje, no Brasil e no mundo. Verdade. E ele tem um carinho muito especial com o Espírito Santo, né? Então, tem nos ajudado bastante, a gente tem trabalhado muito em sintonia com ele e com a equipe do Secafé como um todo, com o Marcos Matos, que vocês já trouxeram aqui em debate, que é craque também, enfim. Então, ali a gente já meio que posicionou para o mundo: olha, o Espírito Santo tem uma agenda definida para a sustentabilidade da cafeicultura e tem uma agenda definida para a evolução da cafeicultura. O nosso contrato é esse. O governador naturalmente foi apresentar, né? Estávamos lá eu, o secretário Enio, o próprio Franco, presidente hoje do Incaper, né? Mas ele foi o porta-voz de um grupo de instituições muito grande. Por isso a gente ganhou notoriedade. Em seguida recebemos aí uma visita de uma comitiva que vocês até noticiaram, né? Sim. Com representantes da Muito indústria bom dos mesmo. Estados Unidos, da OIC, uma consultora da FAO, USDA dos Estados Unidos e tal. E assim, ali a gente foi muito bem recebido nas origens do Conilon, nas origens da montanha, no Caparaó, e mostramos uma diversidade que o Espírito Santo tem. Não só de produção, mas de qualidade, de produtividade, de qualidade de vida das famílias, que esse é o propósito do programa. A gente se consolidar como uma origem diversa. E aí não são poucas as regiões no mundo onde você tem arábica e canéfora no mesmo local. Então nós temos essa diversidade com qualidade, com sustentabilidade, produtividade e bem-estar das famílias produtoras. Então esse propósito comunica para os mercados onde a gente quer chegar. Porque de nada adianta a gente ter tudo isso muito bonitinho se as famílias não viverem bem. O produtor tem que ganhar dinheiro, tem que viver numa casa boa, ter carro bom, se for vontade de ter carro, né? Naturalmente que tem que fazer conta, né? Primeiro tem que cuidar da lavoura e tal, não adianta pegar crédito no banco, comprar Hilux e deixar de adubar também, que não resolve o problema. Entendeu? A própria sustentabilidade, né, o conceito, né, Michel, envolve sustentabilidade econômica. Então, de nada adianta você pensar em todos os outros e você, né, não ter esse olhar também para a sustentabilidade econômica, para esse desenvolvimento econômico das famílias, né? Não, a gente precisa estar atento, assim, é um tripé, isso a gente falou, eu falei até em palestra lá na SIC, né? O que a gente está tratando aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, primeiro, é um ponto que a gente precisa estar atento, que é para onde os mercados estão apontando, onde os consumidores estão mostrando, tem pesquisa que mostra isso, a gente fala isso em várias palestras, isso está muito claro para nós. E a gente tem já dados e acompanhamentos de custo de produção, que quando a gente fala de sustentabilidade, nós não estamos falando em perder produtividade, perder receita, perder rendimento. Nós estamos falando em produzir de maneira um pouco diferente, mais eficiente e mantendo rentabilidade e muitas das vezes melhorando, né? Então, assim, a gente tem muita tranquilidade de falar porque a gente já tem um arcabouço de conhecimento científico que permite dizer que a gente pode produzir com sustentabilidade e ganhar dinheiro na cafeicultura. Até porque, assim, hoje ainda
a sustentabilidade está sendo discutida e tem alguns parâmetros colocados que o café que não está bem adequado nesses conceitos ainda consegue mercado. Não vai demorar muito tempo que qualidade e sustentabilidade vão ser determinantes. Os cafés de baixa qualidade, eles vão acabar ficando fora de mercado ou restrito a alguns nichos específicos que tem aquele paladar que um café verde, ardido, queimado, riozona, mofado, que ele entrega. Mas não é o mercado que remunera melhor. Então não é o mercado no qual a gente se projeta. E aí, o Caio, assim, o programa em si, ele ganhou uma velocidade, graças também ao envolvimento de todos, as instituições que fazem parte, todo mundo está acreditando muito, está se dedicando bastante, e ganhou muita notoriedade. Nós fomos convidados a apresentá-lo, o secretário Enio apresentou numa que eles chamam de Conferência das Partes, da 4C, que é uma das, talvez hoje a maior certificadora em volume de café sustentável no mundo. Foi em Campinas, também com vários países presentes. De lá, nós já tivemos também uma capacitação muito estruturada, porque a gente, como eu falei, a gente faz tudo conectado, né? Então nós pegamos os nossos colegas do Encapé, todos eles, que trabalham na cafeicultura de Arábica de Conilon, os nossos colegas do Senar, que trabalham na cafeicultura de Arábica de Conilon, e os colegas das cooperativas, e fizemos um treinamento completo que vai desde a parte do mercado até os aspectos produtivos, passando pela parte de currículo de sustentabilidade. Então, está todo mundo alinhado, todo mundo Isso é importante. bem orientado nesse sentido. Muitos deles já tinham conhecimento, então a gente vai atualizando uma coisa aqui, outra coisa ali, vai somando e dando um alinhamento conceitual para todo mundo. Além disso, nós tivemos aí a convite também, o secretário Enio e eu estivemos em Londres e tivemos na Suíça recentemente. Em Londres nós fizemos uma agenda com a Vanúzia Nogueira, que aí vocês entrevistaram, inclusive, né, para a revista Campo Vivo, Sim. Uma pessoa sensacional, uma exímia conhecedora da cafeicultura, uma brasileira, mulher, presidindo a Organização Internacional do Café, com um trabalho de muita competência. Nós fomos recebidos por ela e pelo embaixador. É um nome comprido demais, é como se fosse uma embaixada paralela em Londres, né? Que cuida das relações com os organismos internacionais e que está cuidando de um assunto que é muito importante para nós, que é a nova regulação europeia de commodities livre de desmatamento. Então, fizemos uma conversa com eles e colocamos o governo do Espírito Santo à disposição, por quê? Você vai me falando aí o tempo, tá? E a gente vai controlando. Estou vendo que nós estamos aqui com 19h30. A União Europeia aprovou em abril e entrou em vigor em junho desse ano um regulamento que estabelece que a partir de janeiro de 2025 as commodities que entrarem na União Europeia não podem ter sido produzidas em áreas com desmatamento após 30 de dezembro de 2020. Com duas datas aí o negócio fica meio bagunçado, mas assim, a partir de 2025 eles vão fazer uma análise da área onde foi produzida as commodities e dizer, opa, depois de 2020 aqui teve desmate, essa área está fora. Isso vai servir para o café, para a soja, para o óleo de palma, para a carne bovina, para a borracha e seus derivados também, né? Couro, mobília e tal. Sim. Então, o café está participando disso. Por que nós fomos lá? Nós fomos porque isso pode trazer algum impacto. Para nós é uma oportunidade muito grande. Mas antes de se tornar uma oportunidade, porque nós estamos falando aí da exceção dos produtores que hoje ainda fazem desmatamento, a gente tem muita lavoura para ser renovada, lavoura de baixa produtividade, né? Embora a gente tenha exemplos de excelência em produtividade, a gente tem caminho para avançar, tanto que no nosso programa nós temos metas de produtividade, de qualidade e de sustentabilidade. Está muito bem definido. Então nós fomos lá porque a Comissão Europeia precisa definir quais são as regras com que ela vai operar esse regulamento. Isso ainda não está claro, nem para eles e nem para nós. Então o que a gente colocou lá em Londres foi, peguem as pessoas
que são referência, convidem para vir ao Brasil e o Espírito Santo está de porta aberta aqui para a gente recebê-los. Nós vamos recebê-los, levar aonde eles quiserem ir, em qual região produtora, para conhecer como é a produção, para aí sim eles pensarem na operação do regulamento, se surgirem dúvidas, como estão surgindo. Uhum. E em seguida, nós fomos à Suíça também, a convite da organização. E Suíça, é importante ressaltar que a gente fala de Suíça, lembra do chocolate, né, da parte de lácteos, que a gente também visitou lá, produção leiteira, mas o café é mais do que a soma dos dois. O café lá movimenta 2,5 bilhões de francos suíços, que é uma moeda mais forte que o euro ainda. Uhum. Caramba. Então nós Legal. fomos lá no centro nervoso, vamos dizer assim. É o maior evento de negócios da cafeicultura mundial. E fomos lá conversar sobre também esse regulamento. E lá nós tivemos uma agenda junto com o Secafé e com a OIC, com a European Coffee Federation, que é a federação de café, vamos dizer assim, da Europa, que representa as indústrias, representa o negócio café lá, e que é quem senta com a Comissão Europeia também. E lá nós fizemos uma conversa de um passo um pouco além, um pouco mais técnico, porque a gente teve uma sinalização de que eles vão usar uma base de mapas e algoritmos para testar essa parte do desmatamento. Então nós pegamos essa tecnologia, trouxemos para cá, a descrição naturalmente, né? E dissemos para eles, olha, vocês vão analisar, se vocês encontrarem inconsistência, naturalmente que eles não vão se deslocar lá da Europa para vir em campo aqui checar. Nós estamos à disposição, o governo do Espírito Santo está à disposição com a equipe para fazer essa checagem em campo. E aí já pegamos essa metodologia, estava aí na live, eu não sei se está indo o professor Samuel da UFES, pedimos uma ajuda a ele, que é do LabMap, um laboratório de geoprocessamento, fez um trabalho excepcional, pegou a metodologia, aplicou com uma boa base amostral e já encontrou algumas inconsistências no método que eles utilizam. Então esse trabalho está sendo traduzido para o inglês, vai voltar para a Embaixada de Londres para retroalimentar a discussão com a Comissão Europeia. Por que eu estou te contando um pouco dessa história um pouco mais longa? Porque isso tudo vem a partir do momento que o Espírito Santo sinaliza para a comunidade do café que nós temos um programa pautado na sustentabilidade, onde todos os elos estão atuando de forma convergente em prol da sustentabilidade e da qualidade de vida das famílias. Então as portas se abrem, a gente vai lá e tem que ganhar confiança. Confiança na conversa, confiança naquilo que a gente mostra em campo e no arranjo de parceiros que a gente tem. Então, resumo da sua pergunta. As políticas públicas, elas são fundamentais, mas o governo não atua sozinho. O governo tem a sua parte, nós sabemos da nossa parte, no estado como o nosso, que tem 75% de propriedades familiares, a gente sabe da nossa importância. Mas a gente sabe que a gente tem um arranjo muito articulado de parceiros para poder atingir os resultados que a gente espera com a nossa cafeicultura. Michel, show de bola, foi muito... Fica à vontade. Só fazer um registro aqui do pessoal que está aqui, Aparecida, Júlio, Vitor Hugo, o Vinícius, Isaac estava aqui agora há pouco, Patrícia, a Jaqueline mandou aqui também, parabenizando os cafés pelo resultado lá no Coffee of the Year. Mas, Michel, é muito interessante você falar isso tudo, e eu estava prestando atenção, pensando justamente no que você falou aí no final. Toda essa sinalização que vocês fizeram e fizeram muito bem. Tanto que o que você contou aí, eu não preciso comentar muito mais, mas toda essa sinalização, essa construção, vocês fizeram isso tão bem articulado que, ao mesmo tempo, aumenta também a responsabilidade, correto? Porque eu sei que as metas também são ousadas, eu lembro, eu estava no lançamento do plano, em Vitória, do programa, as metas são ousadas e essa sinalização, como você falou, ela aumenta também a responsabilidade. Eu tenho certeza que vocês têm consciência disso e vão tirar de letra. Mas assim, aumenta a responsabilidade e agora vem essa questão, igual você falou. Vocês estão sinalizando, olha onde vocês já chegaram, comunicando, falando do Café Capixaba. Aliás, já trouxeram gente de lá também para ver o Café Capixaba, que isso para mim foi uma coisa muito sensacional, assim. Porque aí você vê na prática, não tem como você falar assim, não, você está vendo, você não tem como falar que eu acho que o Café Capixaba é assim, que o Conilon é assim, não. E aí eles veem justamente essa diversidade, como você falou, Arábica e Conilon, uma diferença muito, muito pequena de
km, vamos dizer assim, de distância, convergindo ali. E, e aí você sinalizando isso e comunicando, como você falou, que eu acho que é uma parte importante, mas desde que esteja tudo bem articulado e bem construído, porque senão você comunica e depois você, na hora de ver, não é bem assim, ou como é que é. E a articulação que vocês fizeram, você comentou do Secafé, por exemplo. Eu conheço o Márcio, conheço o Marcos, até quero depois, vou convidar o Marcos para fazer uma live aqui também, que é um cara também sensacional, os dois, né? E eles também têm esse trabalho de promoção dos cafés, que eu acho fantástico. O Secafé já tem isso, né? De promover os cafés lá fora, que é digamos assim, uma coisa que eles já fazem, né? Que já está dentro do escopo deles ali. Eu acho que assim, a construção é isso aí, é articulação, trazer todo mundo para conversar, porque você falou de academia, você falou de instituição de pesquisa, de ensino. O Franco entrou aí agora há pouco, aproveitar, até lembrei que o Incapé hoje faz 67 anos, né? Parabenizar o Incapé aí, que tem total importância nesse percurso aí, eu tenho certeza que vai ter no programa também. Mas assim, essa articulação, essa comunicação e sinalizar é importantíssimo. Lá fora o trem tá apertando, não no mau sentido, né? O que você falou, essa inversão aí na ideia de você pensar primeiro no consumidor e aí depois você ir voltando para ver como é que você, né, atende ele da melhor forma, que é ele quem vai ditar, que é ele quem sempre ditou, na verdade, as regras de mercado, de produto, de alimento, é o consumidor. Então, assim, eu estou fazendo um comentário porque é um elogio ao mesmo tempo, mas eu acho sensacional essa construção, essa sinalização e esse entendimento que vocês, a responsabilidade agora aumenta para entregar isso, né, e para fazer valer tudo isso que vocês estão comunicando. Só fazer um adendo, assim, um exemplo bem prático disso, Caio. A gente, Fica à vontade. a gente recebeu, né, naquela visita, o Bill Murray, da ANCA, Associação da Indústria de Café dos Estados Unidos, que é o maior consumidor mundial. A Europa estabeleceu esse regulamento e os Estados Unidos não vão demorar, vão estabelecer alguma regra semelhante. Eu não vou entrar no mérito da discussão, assim, que da origem disso, enfim, eu acho que o Brasil passou um período aí onde falhou na condução dessa comunicação e das ações práticas mesmo de combate ao desmatamento, e a Europa acabou reagindo dessa forma, até numa intensidade que hoje eles têm dificuldade de operar isso. Isso é um fato. Mas assim, a gente recebeu o Bill, estivemos na Suíça. Uma parte do evento lá era uma confraternização final com um jantar e tal, e sentou ao nosso lado na mesa uma professora da Universidade de Genebra, que participou do painel de sustentabilidade. O Márcio estava ao lado dela, me apresentou e tal. A primeira pergunta que ela fez: é verdade que o café no Brasil está saindo das regiões produtoras, indo para o centro do país e deixando as áreas degradadas, desmatadas e as famílias sem emprego e sem renda? Nossa. Eu fiquei de cair o queixo. Tá entendendo? Porque assim, a gente que vive aqui sabe que isso não tem lógica nenhuma. Sim. Aí a gente, naturalmente, eu expliquei para ela que isso não tinha fundamento. O Márcio também fez uma intervenção. Ela acreditou e tal, e ficou meio assim ainda. Eu percebi que aquele negócio ficou me martelando. E quem estava à mesa com a gente? O Bill Murray. Então, em determinado momento, eu pedi ajuda a ele. Falei: Bill, você me faz um favor? Falei: claro, é uma pessoa sensacional, tá? Sensacional. Que pessoa bacana. Aí eu expliquei, contextualizei para ele, falei assim: eu vou virar de costas aqui, fala para ela o que você viu lá. Então ele ficou surpreso também. Então, quando a gente faz um movimento como esse, a gente está trazendo embaixadores naturais para a cafeicultura do Espírito Santo. Esse é um profissional super respeitado no mundo do café que está falando bem do Espírito Santo. Então esse movimento, e aí estou vendo que agora o chefe entrou aí, o secretário. Eu ia falar aí, grande Enio. Boa noite. Acabou de entrar aqui na sala também, deu um alô aqui, não quis aparecer no vídeo. Mas enfim, quando a gente tem uma ação dessa e mostra na prática, e aí assim, nós tivemos também um apoio bacana, que quando a gente soube da visita, o governador até disponibilizou
uma aeronave, eles puderam fazer um sobrevoo na região de montanhas, até um pouco de aventura, que estava um dia meio nublado e tal, mas enfim, eles conseguiram ver, e quando você está sobrevoando, não tem nada que você possa esconder, estão vendo tudo. Exatamente. Então, eles comentaram isso depois, falando, poxa, ó, aqui eles mostraram tudo mesmo. Porque de carro você Se leva e quisesse esconde alguma esconder, se coisinha, né? quisesse esconder, não faria Isso, isso, né? aqui não. Então, assim, essa parte da comunicação, e aí eu vou engatando um pouquinho nisso, Uhum. Caio. Tá. Saiu uma pesquisa recente agora, tem pouco mais de uns 15 dias, foi apresentada num congresso de mulheres do agronegócio, uma pesquisa da Serasa Experian, com 590 mil entrevistas na França, na Alemanha, no Reino Unido e na República Tcheca. Percepção sobre o agronegócio brasileiro na Europa. 57% dos entrevistados afirmaram que não conhecem nada sobre o agronegócio do Brasil. Então a gente precisa de um movimento de comunicação muito forte, porque o que a gente brinca assim, a nossa disputa não é interna, não é Espírito Santo disputando com Rondônia, com Minas, com São Paulo, Paraná. Esquece isso. A gente tem que, na realidade, é exatamente o contrário. Aqui dentro nós temos que somar forças, porque a nossa briga é lá fora. O Brasil é o maior produtor Isso. mundial, o maior exportador mundial. Tem um arranjo aí também das próprias indústrias financiando pesquisa para que reduza essa concentração de Brasil e Vietnã na produção de cafés no mundo. Então, assim, a nossa posição, Espírito Santo, é uma posição de tentar até liderar essa agenda. Nós estamos, assim, no nosso cantinho aqui, o estado pequenininho e tal, mas em termos, assim, de agenda estruturada, agenda articulada e conectada, não tem nenhum estado fazendo melhor. Então, nós estamos usando isso para posicionar a cafeicultura do Brasil no mundo. E estamos conseguindo, só que a gente precisa somar cada vez mais forças, e aí veículos como vocês e tal, que trazem essas percepções, são fundamentais. Então, eu só queria fazer esse adendo assim, de como um movimento muda uma percepção e a gente passa a ganhar embaixadores mundo afora. Não, perfeito, Michel. A gente ia falar um pouquinho disso, mas é até bom que você já fez essa conexão e eu concordo plenamente. É muito legal o exemplo do Bill Murray que você falou, que ele que não é daqui explicou para uma pessoa que também não é daqui o que ele viu aqui. Então, assim, você vê até onde chega essa comunicação a partir do momento que vocês trouxeram nessa ação que foi, como eu falei, foi sensacional essa ação de trazer essa comitiva aqui, porque aí são formadores, grandíssimos formadores de opinião. Vocês não trouxeram, não desmerecendo outras pessoas, mas vocês trouxeram caras e mulheres que têm uma voz ativa lá fora. Com Então, referências, né? isso, uma referência. Então, são referências que multiplicam isso lá fora facilmente, né? Quando chegam lá de volta. E aí você trouxe o exemplo e a questão de sobrevoar aí, realmente, você aí não tem como esconder nada. Se tivesse coisa para ver, seria esse o momento que veriam. E eu tenho certeza, eu sei onde a comitiva foi, a gente noticiou realmente na época, e os lugares, assim, fantásticos que mostram essa diversidade. E aí, já vou pegar o gancho, então, para a gente entrar nessa parte de comunicação. E vou querer falar um pouquinho também do PDAG, porque na minha ideia, como eu te falei, na minha ideia inicial, a gente ia só falar um pouquinho, pontuar o PDAG, mas aí essa semana eu vi que o lançamento é daqui a pouco, né, logo mais, dia 28, se eu não me engano, por aí, né? Vai ser o lançamento do PDAG, eu tive em algumas reuniões. E, assim, são muitas reuniões, são muitas coisas para falar, não dá para falar em uma live. A gente, de repente, faz uma São outra depois. 42. Exatamente. Então, eu até te falei que, assim, eu pontuei algumas coisas e eu queria falar de duas coisas especificamente. Primeiro, eu queria falar com você, assim, aproveitando o lançamento que tá para acontecer, diante de todo esse trabalho que vocês fizeram, que foi, assim, imagino que muito cansativo, mas, assim, muito bem organizado, muito bem articulado ali, envolvendo, como você falou, a live inteira, e eu acho que isso eu preciso reforçar, de articulação e de integrar diversos setores, isso eu acho que é fundamental, setor público, privado e tudo que envolve isso aí, as entidades, as instituições de ensino, instituições de pesquisa, enfim. Eu acho que tem que ser assim, acho que não tem outra forma de acontecer essas ações darem certo. E aí, aproveitando,
Vocês fizeram diversas reuniões. Eu queria que você destacasse, assim, primeiro, uma visão, como você está, você junto com a equipe, o Guilherme também, que eu sei que é um dos que liderou aí todo esse movimento aí também, fazendo todo esse. Que eu sei que o trabalho é duro, mas que foi muito bacana. Vocês incluíram temas novos, nós vamos falar aqui daqui a pouco. Mas, assim, a sua visão, sua expectativa em relação ao PDAG, de uma forma, assim, breve, e destacasse, de repente, algumas surpresas, eu vou dizer, no sentido, assim, de, sei lá, vou dar um exemplo, grãos, por exemplo, que talvez seria uma coisa que no último, talvez não, né, no último PDAG ou algum tempo atrás, a gente não estaria discutindo, e agora está. Alguns destaques nesse sentido que você colocaria aqui para gente, que você percebeu, que vocês puderam perceber na equipe toda e que você destacaria em relação ao Estado, e aí depois a gente fala um pouquinho daqueles outros temas. Bom, você fez um bom resumo aí. A gente participou de 42 reuniões ou oficinas, né? Algumas mais ampliadas, outras mais específicas. Importante você registrar o Guilherme também. Guilherme tem trabalhado bastante. Ainda temos muito trabalho pela frente até o dia 28. Tem um bocado de serviço ainda, nós estamos bastante ativos aqui. Mas, assim, PDAG para nós vai ser o nosso mapa de navegação, sabe, Caio? O Espírito Santo, mais uma vez, dá uma lição para o Brasil. Nós somos o único estado da federação que tem aí 4 ciclos de planejamento estratégico para o agro. Nós começamos lá em 2003, hoje nosso vice-governador Ricardo Ferraz era o secretário da Agricultura, né? Na época, o secretário Enio foi quem coordenou aquele primeiro PDAG, foi transformador. Depois tivemos em 2008 um segundo ciclo, em 2015 um terceiro ciclo. E nesse período, quando a gente pega, e a Futura calculou isso para a gente, os dados do PIB dentro da porteira, vamos dizer assim, da agropecuária, o Espírito Santo cresceu 90%, o Brasil cresceu 50%. Então, ter o planejamento, ter essa visão de longo prazo nos fortalece, nos ajuda a evoluir mais rápido. Naturalmente que assim, quando a gente vem de 2015 para cá, 2015 foi durante a pior crise hídrica que a gente passou nos últimos 40 anos. Então ele tem um peso muito grande, teve uma metodologia muito bem feita, muito bem fundamentada e tal. Só que dali para frente, assim, um senso comum, aí não é palavra minha apenas, até de quem organizou, é de que assim, foi um bom documento, mas que não foi implementado, que ele não foi, o secretário ele usa sempre a expressão vulgarizado, né? Ele não foi tomado como referência. Então, o que a gente fez agora no quarto ciclo foi, vamos pegar essa metodologia que é muito densa e robusta, vamos atualizar as informações, que são muitas, as percepções de cadeia, só lembrando, um dos temas transversais que a gente tratou são mudanças climáticas, né? Ainda a gente tem um grupo de pessoas que falam que isso é balela, é conversa fiada, são os europeus querendo pressionar a gente, aquela coisa toda. Em 2013 nós tivemos a pior chuva dos últimos sei lá quantos anos, com mais de 60 municípios decretando situação de emergência. 15, 16 e um pouco 17 é pior seca. 2018, chuva. 2020, chuva lá, quem lembra, Iconha. 2018, no segundo semestre, no sul do estado também, Itapemirim, naquela região sul lá, tivemos seca, gado morrendo e tal. Então, assim, o que se discute e o que a gente está sentindo na pele é o encurtamento entre os eventos extremos. Então, a gente precisa discutir isso. A gente precisa tratar. Aquela crise de 2015 fez uma transformação que seguramente nenhum outro estado fez. A gente pegou os dados do Censo IBGE de 2006, comparou com 2017, que foi publicado em 2019, que é, assim, embora já tenha um bocado de tempo, é o mais recente que a gente tem. Pra você ter uma ideia, nós saímos de pouco mais de 22% de irrigação localizadas para mais de 80% de irrigação localizada. Então nós fizemos uma inversão aí da aspersão e outros métodos para microaspersão e gotejamento. Então é uma transformação. Então, o que
que eu estou falando isso? Porque o PDAG 4, ele traz toda essa transformação, mais o peso da gente ter atravessado a pandemia, que provocou sérias mudanças aí no comportamento dos consumidores de alimentos e produtos do agro como um todo, e na percepção das pessoas sobre sustentabilidade. Então, tudo isso está empacotado no PDAG 4, discutido, articulado com várias cadeias, com várias instituições, e que a gente vai lançar no próximo dia 28, com o governador, com o secretário, com todos esses parceiros envolvidos, para ser o nosso mapa de navegação de fato. Ali a gente pensou em 30 cadeias, grãos de fato foi uma surpresa muito positiva para a gente, e você estava com a gente lá, né? Então a gente tem um arranjo muito estruturado, de produtores bastante profissionais, que inclusive evoluíram para outras parcerias, né? Uma das áreas lá hoje serviu para um dos trabalhos mais modernos que tem de alimentação para bovino na época de entre-safra de capim, né? Época seca. A Nafercoop fez uma parceria lá com o Grupo Covre, produziu silagem de altíssima qualidade, e aquilo que eles tinham a expectativa de reduzir, diminuir, né, essa redução de recepção de leite no período seco, eles tiveram uma ampliação, com mais produtividade, e uma fala excepcional que a gente teve na reunião essa semana, Caio. Com a silagem de qualidade, com alimentação de qualidade, teve produtor que descobriu que tinha vaca de 20 litros, que até então nunca tinha sido alimentado. Que bacana. Então, assim, algumas surpresas apareceram. Outras, por exemplo, a pecuária, né, foi uma surpresa, tanto que a gente tem também um programa de desenvolvimento sustentável da cadeia do leite, porque a pecuária dos últimos anos ela deu uma decaída, a gente precisa retomar isso para suprir a capacidade ociosa que a gente tem nos laticínios. Então, diria que assim, trazer os temas transversais, né, como a própria irrigação, que é um tema que a gente discutiu no PDAG, a própria comunicação, que é fundamental, a gente precisa se posicionar e precisa comunicar direito. Tem muita coisa boa no agro, nós temos problemas? Temos. Temos calcanhar de Aquiles? Temos. Nós vamos enfrentar no momento adequado e tal, mas a gente tem que comunicar aquilo que é bom. Não, show de bola. Eu acho que uma das coisas assim, que eu percebi, que eu destaquei aqui justamente para a gente falar, esses temas transversais eu achei muito interessante, porque as cadeias produtivas meio que, digamos assim, meio que óbvio que serão discutidas. Lógico, vocês atualizaram a metodologia, atualizaram as discussões, o mundo é outro, como você falou, pós-pandemia, pós-crise hídrica, pós várias coisas, então tem que atualizar as discussões. Mas eu acho que trazer esses temas transversais foi talvez a grande sacada, né? Vocês falaram de logística, por exemplo, que tá envolvida com tudo, diretamente com tudo, né? Você tem que escoamento de produção para qualquer tipo de cultura, então em qualquer modo que seja aéreo, rodovia, ferrovia, mas você tem que escoar. E assim, eu acho que trazendo um pouquinho para nós aqui, que eu falo Campo Vivo, claro, a parte da comunicação, que foi outra reunião que eu tive presente, é o que a gente falou, né, quando você estava falando da cafeicultura, né, do programa. A comunicação ela é importante. Hoje, do jeito que as informações estão, tudo muito dinâmico, tudo muito acessível, tudo muito rápido, e o agro ele tem que se estruturar um pouquinho mais. E a comunicação, quando a gente fala, eu gosto de falar isso sempre, não é só isso aqui que a gente, não é só Instagram, não é só rede social. Comunicação é o que aconteceu, por exemplo, com o Bill Murray, que você falou lá, a partir do momento que ele fez ali uma leitura de como é a cafeicultura aqui que ele viu, para uma outra representante lá que falou algo completamente contrário do que é a realidade. Então você imagina a visão, quando você falou aí da pesquisa, 57%, se não me engano, é o número que você trouxe, que não fazem ideia de como é o agro aqui. Então você imagina como que se formou a visão na cabeça da mulher que você citou para falar tudo ao contrário. Não é nem assim que tinha alguma coisa errada, ou mais ou menos. Ela falou tudo o inverso, praticamente, do que acontece aqui. Salvo raríssimas É um absurdo. Exatamente. Então, assim, como que aquilo ali tá na cabeça e a gente não tem lógica. A gente tem que começar a comunicar junto,
de forma, eu acho que positiva, justamente para fora um pouco da porteira, para fora do agro, porque comunicar do agro para o agro a gente já comunica bastante. Então, é o que a gente estava falando, tem que chegar lá fora, no consumidor especialmente, nos formadores de opiniões especialmente, a visão correta de 98% do nosso agro aqui. As exceções, elas vão... É até melhor, porque as exceções elas vão ficar mais destacadas ainda, evidentes, e a gente consegue encontrar e resolver de forma mais fácil. Então, assim, só fala um pouquinho aí sobre essa ideia de trazer você já falou um pouquinho dos temas transversais, mas essa ideia de trazer os temas transversais e como que surgiu, ou enfim, o que vocês pensaram ao trazer essa parte de comunicação dentro das oficinas, das reuniões. Historicamente, a gente tem algumas discussões de temas transversais nos PDAGs, né? Mas assim, dessa vez a gente deu uma carga um pouquinho diferenciada e trouxe alguns temas, comunicação deles. Boa noite aí para o nosso amigo Erasmo Negres, lá da Copibac. Grande Erasmo, parceiro também. Parceiro Copibac estava presente lá na SIC, tá? Tomás, Dori Edson, estavam lá firme e forte na agenda do Conilon. Mas enfim, o Caio, assim, tema transversal, como o nome diz mesmo, né? Ele já permeia várias cadeias produtivas. Logística, só lembrando que o Espírito Santo, o secretário N fala isso, né? Aquelas quase 4 milhões de bocas aqui não são suficientes para dar conta da nossa potência no agro, né? Então a gente é um estado exportador. Fechamos o relatório, a gente tem aqui, só fazendo um merchanzinho, nós instituímos aqui, né, uma gerência de dados e análise, temos um profissional aqui muito dedicado, que é o Danielton, e a gente tem publicado aí, não sei se você chegou a acessar, os boletins trimestrais de exportações. É um documento muito robusto, com análise das cadeias produtivas aí, de exportação e tal. A cada 3 meses a gente vai publicar esse boletim. Então publicamos agora também uma análise, né, de janeiro a outubro desse ano. O Espírito Santo exportou praticamente o mesmo valor do que exportou no ano passado inteiro. Eu ia falar agora, então, até abri aqui. A gente publicou hoje também a notícia. Muito bacana. Legal. Não, isso é legal demais. Aí, gengibre aí tá. Gengibre já tem algum tempo voando, que eu tô vendo gengibre voando, hein? Tem várias publicações que eu tô vendo. Café também, bovina, crescendo muito a carne. Então, assim, é um estado com perfil exportador. Então, nós precisamos discutir logística. E logística, às vezes a gente fica num conceito assim, é só estrada? Não é só estrada, né? É um conceito amplo do impacto todo para sair um produto daqui e chegar lá. Então, entra a parte, em alguns casos de cadeia de frio, entra a parte do ambiente regulador, entra as discussões, como a gente tem participado aí, o Espírito Santo inaugurou esse ano, né, um voo onde está sendo exportado mamão e pescado. Tivemos alguns entreveros aí com mudança de escala, temos uma limitação do número de profissionais, né, para fazer alguma parte de Só te interrompendo desembaraço. Rapidinho, que você falou do mamão aí, a gente fez uma live, inclusive, com o Rodrigo Martins aqui, e falamos justamente disso, da importância dessa nova, mesmo com esses intempéries aí, mas a importância dessa nova rota para o mamão capixaba. Desculpa, pode ir. Que é algo que a gente está discutindo junto com o setor, junto com as operadoras lá, para que isso se resolva. Tem boa vontade para isso. Tem, assim, a equipe que a gente tem aqui nessa parte de Vigiagro, né, é uma equipe muito dedicada. É pequena, mas são muito dedicados, são trabalhadores e tal, que a gente precisa reforçar, e estamos fazendo também um trabalho político nesse sentido, discutindo, né, com as organizações aí, para que a gente tenha um reforço na estrutura de profissionais aí, que já foi muito maior no passado. Mas enfim, então discutir logística é fundamental para que a gente mantenha a nossa competitividade. E aí, esse é um outro ponto onde o PDAG 4 traz, que a gente traz assim, um conceito muito claro, que é o conceito de inovabilidade. O que a gente fez até hoje trouxe a gente até aqui. Com os cenários que se desenham, com tudo que a gente tem de informação de para onde o mundo vai, nós vamos ter que criar alguns novos caminhos. E isso passa pela inovação. Então, essa inovação, quando a gente fala de inovabilidade, é que assim, no mundo que a gente está hoje, não adianta pensar em inovação se ela não estiver calçada nos critérios da sustentabilidade.
Então, o conceito de inovabilidade, que é o eixo central do PDAG, ele é muito claro nesse sentido. Nós precisamos inovar e a gente precisa avançar na sustentabilidade. Associado a isso, a gente está trazendo um conceito, e aí, assim, só contar um pouquinho rapidamente da história, né? O PDAG ele é construído historicamente com o apoio da iniciativa privada. Então, a gente tem um apoio do Espírito Santo em Ação, o Fórum de Federações e Entidades, mais um grupo de empresas patrocinando, a consultoria da Futura, Dr. Orlando Calimanco, economista muito respeitado, participou dos 3 anteriores e está participando do 4º. Então, a gente está trazendo um conceito de complexidade econômica. Não é tornar as coisas mais difíceis. Eu diria que assim, uma complexidade para os outros em relação a gente, porque é nos tornar mais competitivos, produzir produtos com valor mais agregado, produzir produtos onde tem uma inteligência incorporada que nos diferencia dos nossos competidores. Então, discutir esses temas como logística, como crédito rural. Crédito rural é um tema importante. Nós tivemos um salto expressivo também, né? Discutimos o plano de crédito, mais um exemplo do Espírito Santo para o Brasil aqui. A gente consegue sentar mesmo com todas as entidades que aplicam crédito rural e discutir as prioridades para aquele ano safra. Fizemos isso, lançamos um plano de crédito e já estamos colhendo fruto. Eu peguei o dado aqui recente, nós crescemos 35%. Só analisando o período de julho a outubro do ano passado e de julho a outubro para esse ano, de 2,45 para 3,3 bilhões de reais aplicados em crédito rural. Então, Muito são bom. temas que impactam diretamente e que a gente precisa discutir numa característica transversal, porque o crédito vale para o café, para a banana, para o leite, para a soja, para o trigo, enfim, para tudo isso. Então, o PDAG, pegando uma maneira global, você foi perfeito. Discutir as cadeias produtivas é óbvio. Nós precisamos discutir também os temas transversais e como essas coisas se conectam para chegar num rol que a gente chama de iniciativas, que é o que a gente precisa fazer para cada uma das cadeias e para cada um dos temas. É isso que vai ser o nosso mapa de navegação a partir do dia 28. Muito bom. Esse aí, eu ia até finalizar aqui, já encaminhando para o final. A gente já está, acredito que 1 hora aí, mas dava para conversar bastante, hein, Michel? Porque é muito tema legal e Se você está deixar, eu vou falando, bicho. Eu gosto de falar. não, mas assim que é bom. O negócio é a ideia é ser um bate-papo mesmo aqui, informal, que eu acho que fica mais leve e melhor para o pessoal assistir também. Espero que estejam gostando. Mas assim, eu ia até finalizar dando dessa aí, ó, o Vaguinho aí, que é primo até falando do peixe, né? Que é a cadeia produtiva do peixe, a tilápia aí. O pessoal tá aí também. Tá Que é firme, outro, estamos com demanda aquecida de tilápia. isso aí, que é outro setor aí que tá voando também, atualmente. Mas assim, você falou da iniciativa e no final, só para encaminhando para o final, a gente falou de programa, a gente falou do plano do PDA, falou do programa da cafeicultura, do plano, tem o programa do leite, como você falou, tem diversas outras iniciativas, né, que a gente não dá para falar tudo aqui, então a gente tem que destacar algumas, como eu falei, eu destaquei até pelo time, né, pelo momento, que a gente teve os cafés na SIC lá, o PDA que está para ser lançado, que eu acho também uma iniciativa gigantesca e muito sensacional. E aí eu ia falar justamente isso. Assim, falando de uma percepção até que chega para mim também, em conversas, claro, né? Não exatamente minha, porque eu tenho conhecimento com vocês e acompanho essas coisas por estar na parte da comunicação, mas muita gente do setor privado especificamente, do setor produtivo especificamente, tem às vezes justamente vamos dizer assim, esse receio de vários planos e aí a execução. Então, acho que é importante trazer essa conversa com você. Eventualmente, vamos fazer com outros representantes das entidades aí, do governo também, ou outros representantes desses setores. Eu quero fazer também desses setores que articulam juntos, Sebrae, Secafé, Incapé, IFES, enfim. Ouvir todo mundo para a gente justamente assim deixar aberto qual é a ideia, qual é a metodologia, tudo tem um porquê, tudo é pensado
e em como que está a execução, que é o que você falou aí agora. É preparar isso tudo da melhor forma para que chegue no momento de iniciativa, de atitude, de fazer acontecer, que eu acho que é aí que é talvez assim, tudo é muito trabalhoso, mas eu acho que talvez o grande desafio, né, Michel, esteja aí. A partir do momento que tá pronto, vamos lá, e aí? Agora precisamos da iniciativa. E não só eu falo isso não só porque o setor produtivo, ele tem às vezes esse receio, mas ele também precisa se organizar e estar preparado para isso. Porque você falou aqui durante uma hora que está tudo articulado. A conjuntura está favorável, a articulação está favorável, o momento é favorável, e eu concordo. O Espírito Santo está num crescimento grande, não só no agro, mas em diversos setores. Então, assim, o momento é muito favorável. Tem que haver essa convergência agora aí de setor produtivo, iniciativa privada, como vocês já estão fazendo. Vocês já estão sentando para escutar, isso já gera uma percepção. Eu ia até encerrar falando isso aqui, que quando aí eu falo de agricultura mesmo, assumiram, gerou uma esperança bacana, porque o setor estava meio desesperançoso, digamos assim, e o Enio tem um respaldo, você tem um respaldo, aí teve o Franco assumiu o Capé depois, tem um respaldo do setor, então o setor respirou e falou, ufa, agora acho que vai. Então, assim, voltando àquilo, isso gera também essa responsabilidade de que estão esperando, mas eu acho que também tem que estar junto de vocês aí, tem que estar dispostos a abraçar tudo que vocês estão criando aí e com essa visão de que junto o trem vai acontecer e o Estado vai bombar ainda mais no agro, que eu acho que tem tudo para isso e o momento é perfeito para isso, como a gente está vendo. Então, assim, indo para o encerramento, queria que você até comentasse um pouquinho se você enxerga isso também, dessa responsabilidade, dessa visão que o setor está tendo em relação à agricultura e todos esses setores que estão trabalhando juntos, articulando, e a sua expectativa para isso aí, daí para frente, o que você acha que vem por aí, como que você, aí se quiser falar pela agricultura junto aí, pelo Enio, pelo Guilherme, toda a equipe junto aí, fazer esse encerramento falando um pouquinho disso. Não, tranquilo. Eu acho que assim, começando de trás para frente, né? Ter iniciativa é bom, mas tem que ter acabativa também, né? Também. Então, a gente tem muita clareza, Caio, que assim, primeiro, o PDAG não é o plano do governo do Espírito Santo, é o plano para o Espírito Santo. Tanto que ele foi construído naturalmente, que assim, o governo tem um papel de liderança no processo, mas ele foi construído com as entidades privadas e ele foi, inclusive, patrocinado por 4 federações. Federação da Agricultura, dos Transportes, do Comércio e da Indústria. São todas elas têm uma ligação com o agro. Então, assim, o governo não faz nada sozinho, o arranjo está articulado, cada um dos parceiros, dentro da sua atuação, tem um direcionamento claro, discutido e pensado ali, e assim, a gente precisa somar forças, né? Não dá para depositar em A ou B só a esperança de que aquilo vai resolver. Tem coisa que é do privado resolver, tem coisa que é do público resolver, né? Então, se a gente pensar assim, na característica produtiva do Estado, pegando só a parte da pesquisa, culturas perenes como um todo, a pesquisa é basicamente pública, historicamente no Brasil. Café, cultivares de café, você não tem uma cultivada Agroceres, por exemplo. Estou falando o nome da empresa que é aleatório, entendeu? Uhum. Você vai ter IAC, Embrapa, Incapé, tá entendendo? Então, as culturas perenes, a gente tem uma necessidade muito clara de trabalhar. Já se você for para soja, trigo, milho, o privado está tocando. Então, na parte da pesquisa isso está muito claro. Agora, tem outras ações que são iniciativas que a gente vai facilitar, ser basicamente um moderador, outras a gente vai executar, então isso está muito claro. Quando a gente fala de um plano de iniciativas para cada cadeia, é que a gente fez uma análise cadeia a cadeia e identificou lá o que a gente precisa fazer para fortalecer aquilo que a gente já é bom, para resolver alguma fraqueza que a gente tenha e
estabelecer algumas bases para a gente aproveitar as oportunidades, nos protegendo das ameaças, esse é o mote de fazer a análise SWOT de cada uma das cadeias. Então, isso está colocado. Parte disso é o governo, parte disso são os nossos parceiros como um todo trabalhando de forma conjunta. Então, assim, para nós, eu até agradeço aí suas palavras, a gente tem, de fato, né, uma vida dedicada à agricultura como um todo, tal, história aí, o Enio há 37 anos servidor público, eu tenho menos, que eu sou bem mais novo do que ele também, né? Então, Só acho que ele não tá mas aí mais, né? enfim, não, se estiver gravando depois ele vê, mas ele já foi. Mas enfim, assim, os perfis, né, naturalmente nos governos são ciclos, né? Uma coisa que a gente precisa falar para todo mundo é que assim, a demanda na Secretaria da Agricultura por infraestrutura é uma demanda enorme. Então, assim, eventualmente a gente tem um momento de focar um pouco mais na infraestrutura, um pouco mais na agricultura e tal. A gente voltou aqui a convite do governador, do vice-governador, né, para a gente dar uma equilibrada nessa parte e tal, mas assim, a demanda de infraestrutura continua grande e vai crescer. O que a gente vai fazer agora com o PDAG é tentar tracionar isso também junto com o setor produtivo, com os parceiros e tal como um todo, e isso é natural. São os ciclos de política pública, inclusive, né? Então a gente tem essa percepção do setor e temos também noção, Caio, até dessa responsabilidade que as pessoas depositam na gente, né? Então, a gente tem naturalmente uma equipe muito grande, muito, assim, quando a gente considera Incapere e IDAF junto, a equipe da secretaria é muito enxutinha aqui, mas temos uma equipe boa de profissionais dedicados, diretorias comprometidas no IDAF, no Incapere, eu sou servidor de carreira do IDAF, tenho os colegas aí se dedicando, né? O próprio Franco chegando ao Incapere, junto com o Antônio Elias, com o Kleber, então a gente tem muita confiança de que a gente vai fazer, assim, sem dúvida nenhuma, o melhor que a gente pode. Porque a gente não. Aí, pela história de vida, a gente não entra para ficar no feijão com arroz, vamos dizer assim, né? A gente entra para fazer aquilo que precisa ser feito dentro das nossas capacidades. Mas, naturalmente, o Estado tem limitações. Dentro dessas limitações, nós vamos fazer o melhor possível e a gente tem uma confiança muito grande de que o setor também vai vir junto com a gente. E em alguns casos a gente que vai junto com o setor, né? E tem alguns setores aí que tem uma dinâmica que são poucas coisas que os governos podem auxiliar, às vezes destravar, às vezes facilitar um processo. Então, a gente tendo a clareza, né, de que é um setor muito diversificado, a gente vai atuar com isso. Mas o PDAG, assim, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta para nós muito importante. Vou aproveitar o comentário aí do Erasmo, eu tinha deixado lá para os finalmente. Hoje o Incapé completa 67 anos, né, uma instituição muito renomada, com profissionais de altíssima competência, qualidade, e que, assim, fez parte, continua fazendo e vai fazer parte da evolução do desenvolvimento do Espírito Santo. Aquelas premiações lá na SIC tem muito dedo do Incapé. Lógico, não isoladamente, né, como eu já tinha ressaltado desde o início. Todo o trabalho no Espírito Santo é um trabalho articulado e dedicado, mas a gente tem que enaltecer também os colegas da pesquisa, da extensão, do administrativo, os profissionais que estão lá cuidando de um experimento dentro da fazenda, que está lá, porque são fundamentais, porque sem eles também o experimento não roda. Então, é uma engrenagem muito grande, é uma instituição renomada no Brasil e no mundo, então satisfação para nós, sabe? A gente tem, Caio, um estado que nos favorece muito e o momento, sem dúvida nenhuma, é o melhor possível para o agro do Espírito Santo. Com as articulações que a gente tem, com o respaldo que a gente está encontrando, né, do setor produtivo, com o acesso que a gente tem ao setor para discutir e com o arranjo de parceiros que a gente tem. Então, assim, é um momento para a gente superar os nossos desafios e dar um salto mesmo, sem dúvida nenhuma. Show de bola, Michel, concordo plenamente. Eu acho que se tem um momento para esse salto é agora. E você falou uma coisa importante, que essa possibilidade de vocês sentarem tranquilamente com o setor e vice-versa, o setor saber que pode sentar
tranquilamente com vocês para discutir. Isso aí talvez seja o principal, como você falou, vão ter setores ou vão ter casos específicos que vocês não têm nem muito o que fazer, mas às vezes, igual se for destravando uma coisa, ou enfim, abrindo um caminho aqui de forma, claro, que seja legal, que seja bacana, o produtor, ele por si só, tem produtores que assim, eles só dependem de um empurrãozinho às vezes, ou de um caminho aberto, uma destravada aqui para que ele dê esse salto gigantesco e outros casos aí vai depender mais ainda da atuação de vocês e eu percebo que estão bem estruturados e articulados para isso. Mas beleza, Michel, queria te agradecer, encerrando aqui, conversamos bastante, dava para conversar mais, acho que essa aqui foi a live campeã de tempo, mas é porque foi boa, foi boa pra caramba. Espero que o pessoal tenha gostado aí, o Erasmo tá aí, vamos ver quem tá aí até agora, Jennifer, Vaguinho, Nilson, Aparecida, Márcia, Renzo entrou aí também. Quem já, de repente, saiu, precisou sair, mandar um abraço aí pro o Franco, entrou aí rapidinho, mandar um abraço para ele aí. E em nome dele, a todos do Incapé aí, parabenizando, ao Enio também, que entrou rapidinho, já saiu. Te agradecer novamente, o Michel, pela disponibilidade, pela sua gentileza, pelo todas as suas explicações aqui. Com certeza foi 1 hora e tanto aí de live, mas percebi que o pessoal ficou aí bastante, contou muita coisa bacana. E já aproveitando que a gente conversou disso tudo aqui agora no final, desejar sorte para vocês também, que vocês precisam, vocês trabalham, eu sei que vocês estão trabalhando, que vocês estão com a melhor das vontades para o setor, com a melhor dos programas aí, o que vocês podem fazer, vocês vão fazer, a gente confia nisso e boa sorte para vocês. E se quiser deixar uma palavrinha final aí, pessoal, fica à vontade. Eu acho que assim, primeiro te agradecer, Caio, sempre um prazer, como eu falei no início, estar com vocês aí, vocês são sempre muito gentis, muito corretos na cobertura do agro e tal, então um veículo que a gente tem bastante carinho, né? E dizer que assim, a gente só tem a agradecer ao setor como um todo que nos recebe sempre muito bem, onde quer que a gente vá, qualquer cultura, qualquer tipo de trabalho, então a gente tem noção da expectativa que está depositada, né? A gente está aqui também porque a gente conta com muita confiança e muito respaldo, né, do governador Renato Casagrande, do vice Ricardo Ferraz, e a gente está aqui, a nossa equipe, muito dedicada e imbuída de entregar bons resultados para a sociedade, sabe? Assim, o Enio, quem conhece, sabe que é uma máquina de trabalhar, extremamente inteligente, dedicado, então é um exemplo de liderança para a gente que a gente vai trabalhando junto, né? Mas assim, agradecer fundamentalmente a todos os parceiros com quem a gente trabalha, porque cada dia que a gente chama para uma conversa, para uma reunião, seja as cooperativas, seja os parceiros tradicionais, aí, fetais, faz, até mesmo aquela oficina de comunicação, chamamos os veículos, vamos sentar, vamos conversar. Então, assim, agradecer, porque a gente, como você falou, a gente precisa de sorte, sempre uma sortezinha sempre é bom, inclusive um pouquinho se sobrar lá para o Flamengo nessa reta final, me Oh, meu ajuda Deus. bem também. Fala disso não. Mas, assim, falta de trabalho não vai ser. A gente tem uma equipe muito dedicada, muito profissional. Vocês conhecem alguns dos profissionais. Temos uma turma da velha guarda, com experiência, com história, e temos uma turma nova chegando agora, uma mesclada boa. Temos um engajamento do time todo para a gente entregar o melhor resultado possível para o nosso agro. Então, essa é a missão que nos foi dada, essa é a missão que a gente está tentando entregar, mas a gente é muito grato pela receptividade, pela confiança de quem está nos dando suporte para avançar no setor. Show de bola. Em time de futebol, geralmente essa mescla dá campeão. Uns mais experientes, uns mais jovens querendo se provar. Então, tomara que dê certo aí também Tomara. dessa forma. Pessoal, um abraço aí, obrigado pela audiência aí até agora. Quem ficou, quem Obrigado, saiu, pessoal. a live vai ficar salva, tá? No Instagram aqui. Quem quiser ver depois, a gente vai encaminhar, vai divulgar também. Você manda para o pessoal e nós vamos botar no YouTube também da Campo Vivo depois. Pessoal, abraço, Michel. Boa noite aí. Um abraço. Valeu, Caio. Até a Obrigado, próxima. amigo. Um Valeu. abraço.